todos os amores que eu tive, és o mais antigo, 124 anos do Vascão, e hoje a gente vai trazer as homenagens aí dos 6 jogadores do Vasco, dos jogadores do Vasco nas redes sociais. Vamos falar também sobre Vojvoda. O técnico vai vir para o Vasco? Não vai vir? Como é que tá essa história? A gente vai trazer aqui um apanhado de tudo, fui buscar informações para vocês e a gente vai atualizar aí sobre a situação do técnico Vojvoda. Vamos falar também sobre a situação aí envolvendo a saída do Zé Santos, o Zé Vitor. Vai para o futebol português? Não vai? A gente vai atualizar sobre isso e também vamos falar muito de Vasco a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você que tá sempre junto, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado. Um abraço também pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentaléu Vascaíno, é um prazer tê-lo junto com a gente, aquele abraço, muito obrigado e espero que goste do nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar muito de Vasco, vamos falar aí dos 124 anos do Vasco, vamos falar sobre a situação do Vojvoda, apesar do Carlos Brasil ter confirmado o Emílio Faro, tá rolando muita especulação ainda e a gente vai esclarecer o que é que tá rolando aí. O cara foi procurado, não foi procurado, a gente vai trazer essa informação do Vojvoda. E vamos falar também, e vamos iniciar, né, falando sobre o Zé Santos, o Zé Vitor, né, que virou o Zé Santos, atacante que veio do Joinville, de lá do time de Santa Catarina, né, o Marcílio Dias, e acabou não jogando. E o seguinte, o jogador já tinha recebido algumas propostas nos últimos dias para sair, inclusive também o Vila Nova tentou levar o jogador, enfim, teve algumas propostas, ele não quis sair. Chegou uma proposta para o Vasco, nesse final de janela, do Paços de Ferreira, esse time que é de Portugal, interessado aí em utilizar o jogador, o atacante vascaíno. Algumas informações dão em conta que essa situação seria por parte de empréstimo. Carlos Brasil, para a galera do Papo na Colina, confirmou que o jogador recebeu sim essa proposta, mas não confirmou a saída, como muita gente dava certo aí a saída dele. Mas o que eu sei foi o seguinte, houve sim uma proposta, o clube do Paços de Ferreira está muito interessado, o staff do jogador, aquele jogador, o ex-jogador Hugo, vocês vão lembrar que passou por São Paulo, passou pelo Grêmio, é o agente dele, interessa bastante a proposta, é uma oportunidade de jogar no futebol internacional, jogar na Europa, poder receber um pouquinho mais também, ter a oportunidade de jogar mais do que 90 minutos, né? Até porque no Vasco ele não conseguiu ter isso, o jogador vem treinando sendo afastado, né? Em separado, e vai esperar essa situação entre Vasco e Paços de Ferreira. O jogador veio com bons olhos, mas agora falta aí os ajustes para saber se o Vasco vai aceitar ou não o empréstimo do jogador Zé Vitor, ou Zé Santos, né, para o futebol português. O Vasco que assinou um contrato muito longo com ele. Então, vamos ver o que é que vai rolar. Mas há essa expectativa de saída, inclusive o Carlos Brasil confirmou, como eu falei, a galera do Papo da Colina, essa proposta do futebol português. E eu quero saber de você, você gostaria da saída do Zé Santos? Você acha que é importante? Eu acho que é muito importante para ele sair e jogar em Portugal. Se ele for bem lá, é bom para o Vasco. O Vasco vai ganhar um dinheiro com isso. Então eu emprestaria sim. E se eu sou ele, eu aceitaria. É uma oportunidade muito grande você jogar no futebol português, né? Muitos jogadores brasileiros estão indo para o futebol português para tentar isso. A gente viu agora o MT, né? Que vai jogar no Santa Clara. Então, seria uma boa oportunidade tanto para ele quanto para o Vasco jogar no futebol português. E olha, antes de trazer informação do Vojvoda, falar sobre os 124 anos do nosso Vasco da Gama, peço a você que se inscreva no nosso canal para que você tenha mais informações importantes. Ative o sininho para que assim que a gente mande todos os vídeos, você receba informações como essa que eu vou trazer aqui agora sobre o Vojvoda. Olha, apesar do Carlos Brasil ter dito aí por meio de nota oficial que o Emílio Faro é o técnico do Vasco, as especulações continuam. E o nome vem saindo aí muito forte na imprensa, inclusive o Nicola falou aí, a galera do Vascaíno.net também falou, e vem se tornando um zum muito grande, né? E aí, como eu tenho algumas fontes, vamos dizer assim, lá em Fortaleza, eu fui buscar essas informações. Inclusive a galera do grupo de membros tem essa informação há bastante tempo, que a gente lá em Conversas Informais eu já tenho dito isso. Sobre Vojvoda, o Vasco quer o Vojvoda, 77 quer o Vojvoda, então a gente vai falar. O Vojvoda, ele foi procurado pela 77
logo no início, e pelo Vasco também. Logo quando o Zé Ricardo saiu do Vasco, houve uma procura, só que o Vojvoda, segundo pessoas muito próximas, ele nem quis ouvir, só agradeceu, nem quis ouvir a proposta do Vasco da Gama. Voltando à tona agora, com o Paulo Brax, com a 77, com o Vasco praticamente aí sendo a SAF instituída, essa situação voltou à tona. O que é que eu tenho? Qual a situação que eu pude apurar nos últimos dias? Vojvoda, inclusive tem aí deliberado algumas coisas, né? Pediu o Emanuel Brites para contratação, pediu que o Fortaleza contratasse em imediato o Zé Wellison, né? O Fortaleza fez a compra e adquiriu o Zé Wellison da equipe do Atlético Mineiro, em definitivo. É um cara que está deliberando muito. Nesse momento, o Vojvoda irá cumprir o seu contrato com o Fortaleza. É essa informação que eu tenho vinda de lá de Fortaleza. Ele não tem a intenção de sair do Fortaleza antes do final do seu contrato ou sem ouvir o Fortaleza primeiro. O Vasco, segundo informações que eu soube sobre a 77 também, queria de imediato o profissional. Mas nesse momento, a informação que eu tenho de Fortaleza é que esse jogador, esse treinador, não sairia de imediato do Fortaleza. Léo, pode ser que ele chegue em novembro, em dezembro, pode ser. Ele tem contrato até o final do ano, em 2022. Mas hoje é muito difícil. Inclusive o Vojvoda tem aí carta branca no departamento de futebol do Fortaleza. Já dei duas oportunidades aqui que vocês viram. Pediu o Emanuel Brites, pediu a contratação em definitivo do Zé Wellison, como pediu o Lucas Lima lá atrás, como pediu também Silvio Romero, entre outros jogadores que ele pediu a contratação e os jogadores vieram para o Fortaleza. Então é essa situação que está acontecendo. Tá rolando muito zum? Tá. Essa situação pode mudar, Léo. O futebol é cíclico, como eu já falei. Uma derrota, alguma coisa aí mais pra frente, uma derrota pro Bahia, pode ser, sei lá, tá repreendido em nome de Jesus, não aconteça. Pode ser que a ebulição aumente. Mas hoje, a informação que eu tenho é que o Vojvoda, ele não tem interesse em deixar de imediato o Fortaleza. Ele quer terminar o seu trabalho, quer tirar o Fortaleza dessa situação que tá, né? Saiu agora do Z4, mas ele não tem interesse em assumir nenhum clube neste momento. Mas, como eu já falei, futebol, tudo pode mudar. Olha, 124 anos do maior, sabe, eu digo que é um dos maiores sentimentos que eu já tive é torcer pro Vasco da Gama. Hoje, o gigantesco, como eu gosto de dizer, completa 124 anos. E rende homenagens, né? Rende homenagens por todos os lugares. Vai passar aí na sua tela algumas das homenagens de alguns jogadores que passaram pelo Vasco, como Júlio dos Santos, como o Rafa Silva, como o Rodrigo, passaram pelo Vasco, e do atual elenco, como o Anderson Conceição. O Vasco hoje completa 124 anos de alegria, de raivas, de explosões de momentos em que o Vasco foi socialmente ativo, de quando a torcida do Vasco ergueu o São Januário, quando a torcida do Vasco também fez a remontada em 2009, quando o Vasco estava na Série B, quando o Vasco ganha de virada do Palmeiras, aquela virada mais bonita da história, né? Quando o Juninho faz aquele gol lá no Monumental, enfim. A história do Vasco ela é muito e muito rica. Eu sempre digo que eu sou um privilegiado por torcer por um clube, que é mais que um clube. Quem torce por Vasco sabe disso. É muito mais do que futebol, é muito mais que um clube. Ser Vasco é você ter um estado de espírito. É só saber o que é ser Vasco, quem vive, quem torce e quem ama esse clube de regatas Vasco da Gama. Parabéns, Vascão! E que as coisas voltem a ser aquilo que a gente sempre quis. De vitórias, de alegrias, e que o seu torcedor e sua imensa torcida volte a ser feliz. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.